Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aí iniciar a nossa aula. Já quero pedir vocês aí que tenham alguma compreensão se eu der alguma vacilada aqui. É um aprendizado para mim também. E a gente está usando um programa que eu estou gerenciando aqui a minha transmissão ao vivo para vocês. E a gente vai ter um delayzinho aí de mais ou menos de 25 a 30 segundos entre eu falar, vocês efetivamente ouvirem aí, mandarem as interações pelo chat e eu responder, ok? Ainda temos poucas pessoas na sala, gostaria que tivesse mais, mas em respeito a vocês que entraram logo no horário marcado, nós vamos dar início à nossa aula, ok? Antes de eu efetivamente começar aí a transição dos slides, eu pediria que todo mundo desse um ok de novo, só para eu ter certeza que vocês estão me vendo, que o áudio está legal, né? Para eu poder iniciar efetivamente a aula, pessoal. Então, dá um joinha para mim aí, dá um ok, para eu efetivamente saber que vocês estão recebendo a minha imagem e meu áudio aí. Ok, Ellen respondeu. Ana, Denilson. Boa noite, Denilson, tudo bom? Beleza. Então tá bom. Pessoal, então vamos lá, vamos dar início efetivamente à nossa aula. E os nossos objetivos de hoje, pessoal, são esses aí. Foram os assuntos que vocês pediram lá no Google Classroom, que a gente desse uma olhada, que a gente revisasse. E eu atendi ao pedido de vocês, preparei essa aula só para esses dois assuntos, né? Então, assim, acredito que só esses assuntos já vai nos levar um tempo bom, e qualquer coisa, se a gente tiver outros assuntos ao longo da nossa aula, a gente prepara uma outra aula e vamos com essa dinâmica fazendo a nossa revisão. Eu vou continuar gravando as aulas para colocar aqui no canal das matérias. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar aonde estávamos efetivamente na sala de aula, e vocês, a partir de então, começarão a ter aulas novas, aulas de assuntos novos, que assim que tudo passar e nós voltarmos à normalidade, voltarmos novamente às atividades presenciais em sala de aula, eu vou retomar esses assuntos em sala de aula. O que, de certa forma, vai ser muito bom para a gente, porque vai fazer com que esses assuntos em sala de aulas que nós vamos discutir, eles fiquem mais ricos, vocês já vão ter alguma informação e mais, vão ter uma fonte para, após a aula, ir lá, dar uma assistida na aula e fazer aquela revisão. Então vamos lá. Os assuntos de hoje, pessoal, nós vamos falar de ajuste de altímetro, e aí vamos falar de QNE, QNH e QFE, e depois nós vamos falar de instrumentos anemobarométricos ou anemométricos, tá ok? E com isso acho que a gente vai conseguir consolidar todo o conhecimento que a gente trabalhou na sala de aula, tá ok? Então vamos lá, começamos pelos ajustes de altímetros, QNH, QNE e QFE, tá ok? É importante que para o entendimento, o completo entendimento desse assunto, ajuste de altímetro, a gente compreenda e revise toda a teoria de pressão atmosférica, quais são os fatores que vão levar
para alteração da condição atmosférica local em um determinado ponto, né? O que é altitude, o que é altura, porque eu já vou partir do pressuposto que isso a gente está entendido e não será um problema para a gente, tá? Bom, os ajustes de QNH, QNE e QFE, eles vão ocorrer e vão ser necessários em função de determinadas operações e vão ter que ser tomados a partir de um determinado referencial, ok? Então, nós vamos passar agora a ver as definições de QNH, QNE e QFE, ok? Essas definições são importantes e nós devemos nos atentar aos referenciais de cada ponto de onde cada uma dessas informações levam em consideração para que sejam feitos os ajustes, ok? Muito bem. QNH, né? Ou altitude indicada, tá ok? A definição é o ajuste local zerado ao nível do mar. Ou seja, é a altitude, né, tomada, né, ao nível do mar, ao nível médio dos mares, né? Distância entre o nível do mar real, que varia, e o nível considerado, né? Esse nível considerado, por exemplo, é uma pista de onde eu estou decolando, né? Portanto, caso você voe sobre o mar, né, nós vamos falar daqui a pouco de QNH e QFE, esses dois vão ser iguais, QNH e QFE. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Quando eu ajusto o QNH, na verdade, eu estou buscando saber qual a minha altitude do campo, a altitude da pista em relação ao nível do mar. Tá ok? E é importante esse referencial, porque senão quando a gente for falar de QFE, você vai confundir. Então, o QNH é o ajuste do altímetro, tomando como referência o nível médio dos mares. E aí eu vou ter, num determinado ponto, a altitude daquele ponto, tomando por base o nível médio dos mares. Ok? Então, com relação ao QNH, definição de QNH, alguém ficou legal? Todo mundo entendeu? Dá um joinha aí para eu ter o feedback de vocês. Muito bem. Muito bem. Eu vou continuando e, em havendo qualquer pergunta aqui no chat, eu retorno. Tá ok, pessoal? Então, como eu falei para vocês, é muito importante que nós sempre tenhamos como referência e muito bem entendido qual é o ponto no qual nós estamos referenciando, de onde nós estamos tomando. Então, QNH, né, é a pressão atmosférica reduzida ao nível médio dos mares. Portanto, se eu estou no aeroporto de Taubaté aqui, estou aqui na pista do aeroporto de Taubaté, e solicitar à torre, né, o ajuste do QNH, o controlador de tráfego aéreo vai me informar a pressão atmosférica, né, reduzida ao nível médio dos mares. E quando eu ajustar esse valor de pressão que ele vai me dar lá na janela de Kollmann do altímetro, né, seja ele graduado em hectopascal ou polegada de mercúrio, né, quando eu ajustar o valor que ele me der, os ponteiros do altímetro vão tomar posição e vão me indicar a altitude da pista, né, tomando como referência o nível médio dos mares. Ok, pessoal? Então, eu acho que ficou tranquilo, não tem dúvida, né, pelo feedback que eu estou tendo de vocês. Bom, o QFE, ou altitude absoluta, é a distância do nível do solo até um nível considerado, ajuste de zero. Bom, pessoal, o QFE ele vai indicar a altura
a altura, né, daquela pista, mas eu vou zerar, né? Quando eu ajusto o QNH, né, eu vou ter uma informação de altitude. Qual é? Qual é a altitude daquela pista em relação ao nível médio dos mares? E quando eu ajusto o QFE, né, eu vou zerar o meu altímetro. Então, naquele ponto vai ser o meu zero. Ok, pessoal? Tá certo? Então, se uma aeronave decola a partir daquele ponto, conforme ela vai começar a subir, ganhar altitude, né, ela vai chegando ali a 500, 1000 pés, né, ele está medindo aquela altitude em relação ao ponto onde ele zerou o altímetro dele. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Né? Eu acho que não tem dúvida, né? Essas duas definições, elas estão bem tranquilas para a gente. E o QNE, pessoal? Né? A chamada altitude-pressão. Né? Eu vou ajustar a janela de Kossmann, né, a uma pressão que vai estar considerada em condição ISA, tá? Em condição padrão, por isso é chamado de altitude padrão, tá ok? Esse ajuste, né, ele tem um valor fixo, 1013,2 hectopascal, ou em polegada de mercúrio, 29,92 polegadas de mercúrio, tá ok? E qual é o momento em que o piloto, né, ele vai ajustar o altímetro dele para 1013,2, para o ajuste padrão? Assim que ele ultrapassar a linha imaginária, né, que a gente chama de altitude de transição, aqui no Brasil, em torno de 3.000 pés. Tá? Então, a partir desse momento, eu já começo a falar em nível de voo. Esse ajuste é o ajuste das aeronaves que voam nas aerovias, e abaixo de 1013,2, né, eu vou estar com ajuste de QNH, né, e toda a minha referência com relação à minha posição, eu vou dizer que eu estou a uma determinada altitude. E quando eu estiver com ajuste de QNE, aí eu vou dizer que a minha posição ela está em nível de voo, né? FL, ou do inglês Flight Level, ok? Beleza? E aí, uma aeronave que decola com QNH, ultrapassa a altitude de transição, né? E aí ele ajusta o altímetro dele em 1013,2, né? E faz o voo dele, né? Quando ele está vindo para pouso, quando ele passa a altitude de transição, né, se ele vai pousar, por exemplo, em outro aeródromo, né, ele vai pedir para aquele aeródromo, né, para o controlador, caso seja um aeródromo controlado, qual o ajuste de altímetro para ele realizar o pouso, para que ele saiba a altitude daquela pista. Então, decolo o QNH, passo a altitude de transição, eu vou ajustar para QNE, então ajusto para 1013,2, e quando vou fazer o meu pouso, cruzando novamente a altitude de transição, eu faço o ajuste do QNH, e se eu estiver pousando em outro aeródromo, eu vou solicitar ao controlador de tráfego aéreo o ajuste de QNH desse determinado aeroporto. Entendeu, pessoal? Então, essa é a jogada. O que nós temos que ter em mente? Por que eu tenho que ajustar, né, o 1013,2 quando eu passo da altitude de transição? E aí entra naquela jogada que eu falei que a gente não vai ter tempo, talvez, de discutir isso tudo agora. Consigo que vocês revisem a matéria com relação às condições, os fatores que levam à alteração da condição da atmosfera, né? Temperatura, umidade, né? Então, por que eu preciso ajustar o meu altímetro em 1013,2? Porque eu preciso que eu fazendo um voo, se eu saio, por exemplo, de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, né? Eu vou ter uma variação real
da minha altitude, porém a minha altitude indicada vai ser a mesma. E isso vai estar acontecendo com todo mundo que está voando na mesma região que eu e todo mundo com o mesmo ajuste de 1013.2. Portanto, todos vão estar subindo ou descendo e mantendo o mesmo erro, ok? Mantendo o mesmo erro, tá certo? Então, essa é a definição de QNH, né? Essa é a definição de QNH, tá ok, pessoal? Tá tranquilo? Tá muito rápido? Vocês estão entendendo direitinho o que nós estamos falando? Quer fazer alguma pergunta? Porque a gente vai ver agora essa imagem que vai nos dizer bastante sobre tudo isso que nós estamos falando, tá ok? Aqui a gente consegue ver perfeitamente nessa imagem, né? Começando aqui a marcação em azul. Vamos ver a marcação em azul primeiro, né? Deixa eu tentar aqui pegar a minha caneta, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta, que é outra coisa que eu estou aprendendo com a mesa digitalizadora. Estou igual aluno com vocês. Eu preciso me achar aqui. Pronto, me achei. Então, vamos considerar, pessoal, aqui, ó, essa linha aqui em azul, ok? Que é o meu ajuste de QNH. Então, eu estou ajustando, tomando como referência o que, pessoal? Aqui, ó, o nível médio dos mares, ok? O nível médio dos mares, beleza? Então, a altitude, a minha altitude aqui do meu avião, né? Aqui a altitude do meu avião, ela está sendo considerada, né, em relação ao nível médio dos mares, tá certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Continuam aí me ouvindo? Estão me vendo, me ouvindo bem, né? Posso continuar? Alguma pergunta com relação ao QNH? Bom, espero que vocês estejam recebendo. Preciso receber aí o feedback de vocês para eu entender que está tudo certo. Muito bom. Obrigado, Tiago. Obrigado, Jaqueline, pelo feedback. Então, a gente pode continuar. Obrigado, Mariane, Marcelo. Joia. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Nós vamos agora considerar o QFE. O QFE. Olha aqui, a linha verde agora. A setinha verde aqui, ó. Né? Então, o meu QFE, ele está considerando que, nesse momento, se ele tiver com ajuste de QFE, ele está com a altitude absoluta ou altura do avião em relação a esse ponto aqui, que é o aeródromo. Ele está tendo a referência, o aeródromo. Então, nesse momento, a informação que ele está lendo de altitude no altímetro dele está dando a altitude absoluta, que é a altitude ou a altura do aeródromo. Se ele pousar nesse aeródromo, qual a informação, qual a leitura que ele vai ter no altímetro dele? Né? Pensem aí, pelo que eu já falei, né? Ele vai ter o zero, né? Porque ele vai estar zerado. Quando ele tocar no solo, ele vai estar com o altímetro dele zerado. Tá joia, pessoal? Eu acho que aí não tem dúvida pra gente, né? Tá tranquilo. Bom, e aí, por fim, nós vamos tomar como referência, né, a linha laranja, né, que é o QNH. E percebam aqui qual é o referencial
do QNH, é o 1013, a linha aqui do 1013, ó. E percebe que ela varia, ela vai mudar, né? Ela pode ser até abaixo do nível médio dos mares, né? Então, o que acontece? Aqui a minha referência é o 1013. Então, no QNH, eu tive a referência ao nível médio dos mares, reduzido ao nível médio dos mares. No QFE, eu tenho a minha informação, né, reduzida à altura do aeródromo, ao ponto onde eu estou. E o QNE, né, ele me referencia ao 1013.2, que é a condição ISA. Tá certo, pessoal? Muito bem. Muito bem, muito bem. Né? Eu acho que está bem tranquilo mesmo. Né? E aí vocês vão me dando o feedback de vocês para eu poder continuar. Bom, a imagem seguinte, né, ela é uma ilustração bastante parecida com a anterior e nos mostra efetivamente essas mesmas referências. Então, a situação 1, né, a situação 1 aqui, onde está esse helicóptero, né, aqui nesse ponto, né, o que eu tenho aqui? Eu estou ajustado, né, no meu QNH, né, né? E aí, o que eu tenho nesse ponto aqui? Né? Eu tenho a minha altitude verdadeira, né, a minha altitude indicada, que é igual também à minha altitude calibrada, né? Beleza? Aí está todo mundo igual, né? Tá todo mundo igual. Eu estou aqui, ó, ajustado ao meu QNH, ao nível médio dos mares, tá certo? Eu estou aqui nesse ponto, ao nível médio dos mares. Na condição 2, né? Na condição 2, né? Eu estou aqui na condição 2, né? Eu estou com referência, né, ao meu aeródromo, né? Então eu estou tendo qual a informação aqui? De altitude absoluta ou altura. A minha referência é a superfície do local onde está o meu aeródromo, tá certo? Beleza? E na situação 3 é o nosso QNE, né? O nosso QNE, onde eu tenho informação de altitude em relação ao 1013.2, que a gente chama de altitude densidade, porque está sendo considerada ali a condição ISA, né? Eu estou falando aqui desse ponto, né? É considerado isso aqui para que o piloto, acima da altitude de transição, ele esteja voando com essa informação, né? E também aqui na letra B, altitude e pressão, né? QNE usada no nível de voo, né? Pro flight level, ok? Então, eu acho que isso aí, dessa forma, acho que a gente consegue trazer todos vocês para um mesmo nível de conhecimento, e acredito que a gente tenha atingido o objetivo de tirarmos as dúvidas referentes a esse tema, né? Mas eu fico aí aguardando, então, que vocês sinalizem para mim se tudo ficou muito bem entendido, né? E nós assim possamos dar continuidade na nossa revisão, ok? Aqui a gente consegue ter uma outra visão da mesma informação que a gente está falando, né? As posições em relação a QNH, né? De altitude ou altura do avião, em relação a QNH, QNE e QFE, tá certo? Então aqui nessa imagem então fica bastante claro para a gente que é importante o conceito de cada um
desses ajustes, mas que nós precisamos ter em mente, para que não tenha nenhuma confusão, que cada um deles, né, é feito a partir de um determinado referencial. O QFE toma como referência o solo, a posição que ele está. O QNH, o nível médio dos mares, e o QNE, né, toma como referência, né, uma linha que vai considerar as condições atmosféricas padrão, é o que a gente chama de ISA. Ok, pessoal? Então, eu acho que com essa abordagem a gente consegue ter uma clara ideia desse assunto, e então a gente pode ver agora uma questão bem prática, né? E a gente talvez nessa sequência de slides que a gente vai ver, ela vai trazer uma clara evidência para a gente do ajuste de QNH e principalmente do ajuste de QFE, ok? Então eu preciso agora que vocês novamente me deem um ok aí, com tudo que a gente falou até agora, para vocês está jóia, se vocês tiveram claro entendimento do assunto, conseguiram tirar todas as suas dúvidas, né? É claro que é importante que depois dessa aula ela vai estar disponível aqui no YouTube. Vocês se debrucem sobre a apostila, leiam a teoria, busquem outros assuntos ou documentações que falem da mesma temática, né? E vendo a aula, eu tenho certeza que vocês vão ter uma clara evidência de que houve um entendimento bastante interessante desse assunto, tá ok? Legal, muito bem, né? Então agora, pessoal, nós vamos ver uma sequência de slides que vão mostrar para a gente, em relação ao ajuste de altímetro, né, uma aeronave realizando um pouso com ajuste de QNH, ok? Então, nessa primeira imagem, percebam só, a minha pista em relação ao nível médio dos mares, eu estou a 3.000 pés, né? A minha pista está a 3.000 pés. E o meu avião com ajuste de QNH em relação ao nível médio dos mares, o que ele está lendo no altímetro? Ele está lendo 5.000 pés. 5.000 pés, tá ok? E aí, vamos ver o que vai acontecer conforme ele vem se aproximando para o pouso, né? Então, olha, ele vem agora, se aproximou, a altitude dele, que ele está olhando no altímetro, é 4.000 pés, tá ok? Pessoal, eu já deixo para vocês uma pergunta. Quando ele tocar o solo, qual vai ser a leitura do altímetro dele? Né? Eu sei que tem o nosso delay aí, eu não vou ter essa resposta rapidamente, mas eu tenho certeza que vocês vão ter condição de responder a essa pergunta, tá ok? Estou olhando aqui no chat. Leandro, fica tranquilo, a aula vai ficar salva e a galera que não pôde entrar depois vai conseguir assistir e tirar as suas dúvidas em relação a isso. Exatamente, Marcelo, 3.000. É isso aí, Marcelo entendeu perfeitamente, foi o primeiro a responder aí. Quando ele tocar o solo, ele vai estar com 3.000 pés. Então, o altímetro dele vai estar informando para ele o quê? A altitude da pista em relação ao nível médio dos mares. Ok, pessoal? Tranquilo. Muito bem. Então, agora, nós vamos ver o ajuste do altímetro para um pouso de uma aeronave, agora com ajuste de QFE. Legal. Todo mundo aí entendeu bem. 3.000 pés, todo mundo respondendo. Então, eu fico feliz porque todo mundo entendeu o que a gente está falando. Tá joia? Bom, vamos lá. Vamos dar sequência e vamos ver agora como é que seria o comportamento da aeronave, né? O piloto, o que ele está lendo no altímetro dele, quando ele vem para um pouso e ele está com ajuste de QFE. Então, tá lá, ó.
Então, qual é a altura da minha pista? Continua em relação ao nível médio dos mares, 3.000 pés. Mas o avião, ele está a 2.000 pés. Né? Então, o QFE é a pressão da estação. Por que estação? Da estação meteorológica, de onde foi lida aquele ponto. Então, o que ele está lendo, né, no altímetro dele, quando ele está sobrevoando essa pista? Ele está lendo 2.000 pés. Mas, na verdade, a altitude real dele é 5.000 pés, que são os 3.000 ao qual da pista em relação ao nível médio dos mares, né? E os 2.000 pés que ele está em relação à pista, tá ok? Então, o que a gente vai ver agora? Quando ele começar a vir para o pouso, né? Ele vai começar a mudar a informação de altitude dele em relação à pista. Tá joia, pessoal? Então vamos lá. Então estou lá, estou vindo voando, estou 2.000 pés, como a gente viu ali inicialmente, e começo a me aproximar para o pouso. O que eu estou lendo agora no meu altímetro? Né? Eu, piloto dessa aeronave, a bordo dessa aeronave, eu estou vendo 1.000 pés, mas na verdade eu estou a 4.000 pés. Né? Eu estou a 4.000 pés. E vem me aproximando, agora estou a 500 pés, já vou quase que tocar a pista. Né? Eu estou lendo no meu altímetro 500 pés, mas na verdade a minha altitude em relação ao nível médio dos mares é 3.500 pés. Né? E agora, quando eu tocar a pista, né? Quando eu tocar a pista, qual será, né, a minha leitura no altímetro? Eu, piloto, dentro dessa aeronave, quando eu tocar o solo, qual será a leitura que eu vou ter no meu altímetro? Né? Aí essa pergunta também eu estou deixando para vocês e vocês vão responder antes que eu mostre, né? Para que a gente tenha também, eu possa ter também a certeza de que vocês entenderam. Se vocês responderam corretamente a primeira, eu tenho certeza que vocês não vão errar essa pergunta. Exatamente, Marcelo de novo, primeirão lá, 0 pés, ele vai marcar 0, tá certíssimo, né? Então tá aí, ó. Quando eu tocar o solo, eu vou estar com 0. Que, na verdade, muito bem aí a Ana Letícia falou, né, são 3.000 se eu considerar o nível médio dos mares. Tá certo? O nível médio dos mares. Então, eu acho que está bastante claro, né, esse assunto, acho que ele ficou bastante bem resolvido para a gente. Né? E aí, vamos ver agora um slide que vai resumir todas essas informações que a gente viu com relação a QNE, a QNH e a QFE, quando a gente considerar agora essa aeronave pousada no aeródromo. Né? Eu vou considerar essa aeronave pousada no aeródromo e então a gente vai ver quais são as informações que o piloto vai ter na aeronave, tá certo? Então, Leandro, boa pergunta. Se a pista de pouso estiver em um nível mais baixo que o nível do mar, essa é exato. Se estiver abaixo ou se estiver acima, em determinado momento, na verdade, eu vou ter uma altitude, né, real maior e um erro no altímetro, que é chamado de fator X. Depois vocês deem uma olhada. Na nossa apostila, eu acho que ele não fala. Essa situação de erro que o Leandro ele está falando, né, ela é chamada de fator X. Né, de fator X, quando o altímetro, né, eu tenho uma diferença em relação aos ajustes de QNH e QNE quando eu estou abaixo do nível do mar. Se eu estou abaixo do nível do mar, Leandro, o que acontece?
a altitude pressão, né, ela é maior que zero, né? Ela é maior que zero. Portanto, o que acontece? Eu posso estar, na verdade, a uma altitude verdadeira muito maior. Então, o que vai acontecer, né? Eu vou precisar entender que o meu altímetro, na verdade, ele vai estar me dando uma informação a mais ou a menos, dependendo se eu estou acima ou abaixo do nível do mar, ok? Depois eu vou colocar um material para vocês lá no grupo que tem uma sequência de informações com relação a essa informação. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, olha, quando o QNH, tá, Leandro? Quando o QNH ele é maior que o QNE, né? O que acontece? O nível médio dos mares, né? A condição padrão ISA, ela está acima do nível médio dos mares, né? O que acontece? Eu vou ter uma pressão para mais. Então, a indicação altimétrica, na verdade, né, vai ser o quê? Para menos, né? Para menos. Então, se eu tenho um avião que está voando no nível de voo 70, por exemplo, né, o ajuste dele em relação ao nível médio dos mares, com uma altitude indicada de 7.150 pés, e se a condição de QNE está acima do nível médio dos mares, a altitude de pressão vai estar 7.000, eu vou ter uma diferença de 150 pés, entendeu? Então, na verdade, eu vou estar ali com ajuste, né, de altímetro em 1013,2, né, e com uma altitude, né, em relação à altitude de pressão de 7.000, mas na verdade, né, se eu colocar o ajuste de QNH, eu vou estar com uma altitude indicada de 7.150. Portanto, eu vou ter uma diferença de 150 pés, tá ok? E quando o QNH ele é menor que o QNE, acontece o inverso, né? A indicação altimétrica é para mais. Então, se a minha altitude de pressão, né, o meu QNE, ele está abaixo do nível médio dos mares, né, eu vou ter, se a minha aeronave estiver com ajuste de QNH, né, eu posso ter, por exemplo, uma altitude indicada de 7.850 pés, né, e o meu ajuste, se eu for considerar o ajuste de 1013, ela vai dar 8.000 pés. Então, se essa condição de QNH e QNE, quando for para mais ou for para menos, eu vou ter uma diferença de leitura a mais ou a menos. Quando o QNH é menor que QNE, né, eu vou ter uma indicação altimétrica para maior. E quando o QNH é maior que o QNE, eu vou ter uma indicação altimétrica para menos, tá ok? Eu me comprometo depois de mandar para vocês lá no Google Classroom esse material e vai ficar bastante claro aí de vocês entenderem, ok? Tranquilo? Bom, então eu acredito que a gente pode passar agora para ver quais são as informações que a gente vai ter quando a aeronave ela efetivamente estiver pousada, né? Quando a aeronave estiver pousada, quais serão as informações que a gente vai ter? Então vamos lá, continuamos com a nossa referência ali de nível médio dos mares. E olha, Leandro, esse slide acaba mostrando o QNE abaixo, ó, né? Então tem uma diferença de 330 pés em relação ao nível médio dos mares, né? Então, quando eu estou aqui pousado, né? Eu estou aqui na condição de pousado, qual é o meu QFE? Se eu tiver com FE, a gente já sabe que o QFE é zero, não tem dúvida para a gente, o QFE aqui é zero, né? Porque ele está levando em consideração a altura, né, da pista, ele está tomando essa altura aqui, né? E qual é o meu QNE? Qual é o meu QNE? Olha lá, ó. Se o meu QNE, né,
minha condição padrão ISA está abaixo do nível dos mares, além dos 5.000, que é a altura do campo aqui da minha pista, eu vou considerar os 330. Então, o meu QNE é 5.330, ok? E o meu QNH vai ser os 5.000, que é exatamente essa altitude aqui em relação ao nível médio dos mares, ok? Bom, eu acredito que tenha ficado legal. Sinceramente, eu acho que ficou até talvez melhor do que a aula que a gente teve presencial, né? Porque de qualquer forma, acredito que me leva, né, o pedido de vocês me leva também a buscar uma forma diferente, porque se houve dúvida, não adianta mostrar aquilo que eu mostrei em sala de aula, porque talvez a dúvida ela continuasse, né? Então leva o professor a buscar uma nova forma de mostrar, e acredito que isso que a gente produziu agora fica melhor até do que a própria aula que a gente ministrou lá. Já, inclusive, atualizei os slides, a próxima turma já vai ter essa aula com essas informações. Então, eu vou, assim que terminar a nossa live, esses slides aqui, eu vou gerar o PDF deles e vou colocar lá no Google Classroom para vocês. E vou colocar também um outro material, onde tem também bastante explicação sobre essa situação que a gente tratou aqui, tá ok? Bom, eu acho que com isso a gente pode passar para o nosso segundo assunto, né? O nosso segundo assunto que nós vamos falar dos instrumentos anemobarométricos, né? Basicamente vai ser uma síntese, né, em cima daquela figura que eu disse para vocês que é importante que vocês a tenham na cabeça, uma memória fotográfica dessa figura. Me desculpe toda hora a aula porque a garganta seca, a água porque a garganta seca. Porque a partir delas vocês conseguem ter um perfeito entendimento do sistema anemométrico, né? Então, obrigado aí o pessoal pelas manifestações, mas é importante que vocês realmente tenham entendido, né? Então, vamos lá, vamos continuar e vamos falar do velocímetro, do altímetro e do climb. E essa vai ser uma oportunidade também para a gente esclarecer uma dúvida. Na verdade, foi uma dúvida da Dona Letícia, né? Me permita, Ana Letícia, colocar aqui em público a sua dúvida, mas pode ser a dúvida de todos, né? Qual é a diferença entre... A dúvida da Ana Letícia é qual a diferença entre cápsula aneroide e diafragma, ok? Então, olhando para essa figura que a gente tem aqui, né, vamos observar como referência, né, o velocímetro, né? Depois eu vou falar de cada um deles, né? Observem o elemento sensível do velocímetro, aqui, e observem o elemento sensível do altímetro, né? Eu pergunto para vocês, qual a principal diferença entre esses dois elementos sensíveis, tomando por base uma pressão, uma referência de pressão? É importante que vocês consigam ter essa visibilidade, né? Porque aí que está a diferença da coisa, aí que está a grande chave que vai tirar essa dúvida definitivamente, né? Bom, eu vou adiantar para vocês, né? Wesley, eu não entendi o que você falou. Quem é um? O da figura?
é uma questão, né? O Wesley colocou ali a pressão estática, né? Bom, vamos lá. O que acontece, pessoal? A questão que a gente vai diferenciar aqui é desculpa a letra aí, né? Deixa eu apagar porque ficou errado. Estou escrevendo errado. Não pode escrever errado, né? Então aqui um aneroide, né? E um diafragma, né? Exato, Wesley, né? Um tem com pressão estática, outro com pressão dinâmica. Mas é um pouco mais do que isso. O que acontece, pessoal? Qual a diferença entre um e outro? Eu afirmo para vocês que o elemento, né, sensível do altímetro, né? Vou mudar aqui a cor da nossa canetinha, né? O elemento sensível do altímetro, né? Ele é um aneroide. Enquanto o elemento sensível do velocímetro é um diafragma. Tá? Então a questão não é que a pressão estática ou pressão dinâmica. Né? Quando eu pedi que vocês observassem com relação à pressão que cada um deles tem, é que é o seguinte: o altímetro, né, o aneroide, a cápsula aneroide, né, ele é um elemento selado, né, com uma pressão de referência dentro dele. Ele não recebe, como o velocímetro, uma pressão no seu interior. Então, o aneroide é uma cápsula selada, né, e que dentro dela eu tenho uma pressão referencial, tá certo? E o diafragma é uma cápsula na qual eu tenho um tubo, eu tenho uma conexão, né, para que eu consiga conduzir para dentro desse elemento uma determinada pressão, que ela vai mudar, ela pode mudar ao longo do tempo, ela pode aumentar, ela pode diminuir, né? Então, a diferença capital entre aneroide e diafragma é que o aneroide é uma cápsula selada, como por exemplo aqui no altímetro, com vácuo parcial dentro, né? E que ele vai trabalhar, ele vai distender, ele vai comprimir, conforme o comportamento da pressão estática em relação à altitude da aeronave. E o velocímetro, ele tem um diafragma, né? Que tem uma informação de pressão dinâmica, né? No caso aqui pressão total, dentro desse diafragma. Tá certo, pessoal? Então eu acho que aí a gente tira toda a dúvida com relação à diferença entre uma cápsula aneroide e um diafragma. Ok? Então acho que está bem tranquilo. Se tiver alguma dúvida ainda com relação a isso, vocês dá um toque, fala alguma coisa, mas eu acho que essa dúvida ficou clara. Para a Ana, eu acho que já tinha ficado na aula de instrumentos de pressão, né, Ana, que você assistiu, já tinha me dado o ok que tinha ficado tranquilo, né? Então, se alguém mais tinha essa dúvida, eu penso que a gente conseguiu saná-la agora e a gente não vai ter mais essa problemática em relação a essa definição. Joia, valeu. Então, obrigado, Ana. Já que entenderam, vamos então continuar a nossa aula, que também foi um pedido aí que a gente explanasse um pouco, né, sobre o comportamento, o funcionamento, né, dos instrumentos altímetro, velocímetro, né, e climb, né, a partir dessa figura. Pessoal, então vamos começar novamente
pelo velocímetro, né? Então, é claro para a gente, o velocímetro é o único instrumento dos três, né, que está ligado ao sistema pitostático, seja com tomada acoplada, seja com tomada separada, que recebe as duas informações. Ele precisa das duas informações de pressão, tanto pressão estática quanto a pressão dinâmica, né? Então, é claro para a gente na imagem da foto, a pressão dinâmica, a pressão total, ela é captada pelo tubo do pitot e conduzida através da tubulação de pressão dinâmica para o interior do diafragma, né? Para o interior do diafragma. Enquanto que a pressão estática, ela preenche a caixa do instrumento. Essa imagem, ela é bastante didática, né? Ela foi feita numa intenção de didaticamente facilitar esse entendimento. Mas é possível que vocês encontrem alguma literatura na qual o instrumento velocímetro ele tem até dois elementos sensíveis, um diafragma e um aneroide. O aneroide que vai trabalhar percebendo as alterações da pressão estática, né? E corrigindo, né, a informação de velocidade. Porque vocês têm que concordar comigo, e aí também é uma questão que eu considero que vocês já trazem com vocês esse conhecimento, a gente não vai abordar aqui em profundidade, mas que a densidade do ar é muito maior, né, ao nível do mar, nas baixas altitudes, do que em altas altitudes. Então, a necessidade da pressão estática, né, dentro da caixa do instrumento do velocímetro se dá pela necessidade de compensar, né, os erros de velocidade causados pela variação da densidade do ar em grandes altitudes, né? Então, é possível que vocês encontrem em alguma literatura, né, um velocímetro que tenha dois elementos sensíveis. Um diafragma, recebendo a pressão dinâmica, e um aneroide, que vai trabalhar fazendo a compensação do mecanismo, das engrenagens, daquele mecanismo relojoeiro que tem dentro do instrumento, para as condições de atmosfera, naquelas condições de altitude que a aeronave estiver voando. Tá? Então, esse instrumento, também dito um instrumento de pressão diferencial, né? O altímetro, né? Perdão, o velocímetro, também conhecido como um instrumento de pressão diferencial, porque ele vai ficar fazendo essa compensação aí entre a pressão dinâmica e a pressão estática, ok? Então, pessoal, dá um ok aí se a explicação do velocímetro está legal, né? Enquanto eu vou fazendo aqui uma pequena revisão do que eu falei em relação ao velocímetro. Então, velocímetro, instrumento do sistema anemobarométrico ou anemométrico, que é alimentado pelas duas informações de pressão, pressão total, né, e pressão estática. Ele pertence é o único que tem as duas alimentações, e também, independente se ele está ligado num sistema com tomadas acopladas ou com tomadas separadas, né, de estática e dinâmica, ele vai receber as duas informações. Elemento sensível desse instrumento, né, ele é um diafragma, né, um diafragma que recebe no seu interior a pressão total, né? E a necessidade, né, da compensação da pressão estática se faz pela diferença de densidade do ar nas diferentes camadas de voo, né, muito mais denso a baixas altitudes e menos denso a grandes altitudes, ok? Muito bem. Legal que vocês entenderam, então a gente pode tranquilamente passar para o altímetro, né? Então, altímetro, né, trabalha única e exclusivamente com pressão estática, né? Pressão estática. O elemento sensível do altímetro
né, é um aneroide com vácuo parcial, né? E como é que esse instrumento vai trabalhar? Então, pessoal, o que acontece quando efetivamente a minha aeronave estiver subindo, né? Então, a minha aeronave está subindo e em relação à pressão atmosférica, o que acontece quando a aeronave está subindo? A aeronave está subindo, né? Ganhando altitude. O que acontece com a pressão que a gente vai chamar de PE, de pressão estática, né? Ou PS, né? Vamos usar o PS, que ele usa PS, né? Para não ficar confuso, né? Ele usa PS, vamos então usar PS. Então, se eu estou subindo, né? O que acontece com a minha PS? Ela aumenta ou diminui? Então, eu estou subindo a aeronave, ganhando altitude. O que acontece com a minha pressão estática? Ela aumenta ou ela diminui? Esse é o entendimento que a gente tem que ter e ficar bastante tranquilo e bem resolvido para a gente. Então, se eu estou subindo, a minha pressão estática, né, ela está diminuindo, né? Então, olhem aqui para o instrumento. Se eu estou subindo, né, e a pressão aqui dentro, essa pressão estática aqui, né, conforme eu subo, ela diminui, eu pergunto para vocês, qual é o comportamento do aneroide? Ele vai comprimir ou ele vai distender? Então, eu estou subindo, a minha pressão estática está descendo, ou seja, está diminuindo, né? Então, o que vai acontecer com o meu aneroide? Ele vai tender ao quê? Vai tender a distender. Ele vai tender a fazer um movimento de distensão. Ele vai distender. E o que vai acontecer, pessoal, quando a minha aeronave, né, ela estiver descendo? Quando a minha aeronave estiver descendo, eu também vou ter uma alteração do comportamento da minha pressão estática, né? Então, agora eu vou considerar o movimento na descendente. Eu estou descendo, né? Se eu estou descendo, o que vai acontecer com a minha pressão estática? Se quando eu estava subindo, a minha pressão estática ela estava diminuindo, né? Quando eu estiver descendo, a minha pressão estática vai tender a aumentar. Ela vai tender a aumentar. E se a minha pressão estática ela tende a aumentar quando eu estou descendo, aí agora o que vai acontecer, né? O que vai acontecer com o meu elemento sensível, né? Ele vai o que? A pressão estática no interior da caixa ela vai aumentar, então ela vai comprimir o aneroide, tá certo? Então, quando eu estou subindo, a minha pressão estática ela diminui dentro da caixa do instrumento. Como eu tenho um aneroide com vácuo parcial dentro, qual vai ser a tendência dele? Distender, né? E quando eu estou descendo, a pressão estática ela aumenta, né? E aí ela vai aumentar imediatamente dentro da caixa do instrumento. E o que vai acontecer com o meu aneroide? Ele vai ser comprimido. Então, essa variação, quando eu estou distendendo o meu aneroide ou quando eu estou comprimindo o meu aneroide, né, vai propiciar que o altímetro indique um acréscimo de altitude quando eu estiver subindo e um decréscimo
de altitude quando eu estiver descendo, ok? Então, acho que aí também fica bastante tranquila a explicação do altímetro. A gente, acredito que com o que abordamos aqui, não gera mais nenhuma dúvida com relação a isso. E enquanto eu faço também uma pequena revisão do altímetro, vocês vão dando o ok, se ficou claro para todo mundo a explicação do altímetro. Então, altímetro, né, elemento sensível, um aneroide com vácuo parcial no seu interior, uma caixa selada, né, uma cápsula selada. A caixa do instrumento ela é preenchida com pressão estática, né, oriunda das tomadas de pressão estáticas da aeronave, né, e conforme tem a variação da minha altitude, se eu subo a pressão estática, ela vai diminuir, né? Eu ganho altitude, mas o valor da minha pressão estática ela diminui. Diminuiu dentro da caixa do instrumento, o diafragma vai tender a distender. Se eu estou descendo, a minha pressão estática ela vai aumentar imediatamente dentro da caixa do instrumento, gerando, por isso, uma pressão sobre o diafragma. Ok? Tranquilo? Muito bem. Joia. Legal. Enquanto vocês vão respondendo em relação ao altímetro, né? A Ana Letícia fez uma consideração aqui no chat. A pressão total do velocímetro seria somente dinâmica ou dinâmica mais estática, né? Pressão total, Ana Letícia, é realmente a soma da pressão dinâmica, né? É aquela pressão que está sendo produzida pelo deslocamento à frente da aeronave, né, do vento relativo, mas você sempre lembrar que o tubo do Pitot está imerso, é um corpo imerso na atmosfera, e portanto eu tenho alguma coisa ali de estática. Então está sendo levado para dentro do tubo do Pitot, né, a soma da pressão dinâmica, que é que surge em função do deslocamento à frente da aeronave, mais a pressão estática na qual está envolto ali o tubo do Pitot. Tá ok? Legal. Então, bom, com isso eu acredito que a gente possa partir para as explicações em relação ao climb, né? Ou indicador de velocidade vertical, indicador de razão de subida e descida. Bom, o climb, né? O climb, ele é um instrumento que possui o elemento sensível, também um diafragma, né? Que recebe no seu interior a pressão estática, né? Ele tem a caixa do instrumento também preenchida com pressão estática, com a seguinte observação: o preenchimento da caixa do instrumento com pressão estática se dá a partir de um tubo capilar, né? Esse tubo capilar ele tem um diâmetro muito menor, como o próprio nome diz, do que a tubulação que está levando a pressão estática para dentro da caixa, para dentro do diafragma do instrumento. Então, o que vai acontecer, pessoal? Também quando houver as variações de altitude, né, o tubo capilar vai gerar uma diferença na equalização dessa pressão estática em relação ao diafragma e a caixa do instrumento, né? Então, nós vamos considerar para construir aqui o nosso entendimento, 3 situações em relação às variações das pressões, né? Vamos usar a mesma terminologia que ele está usando ali, né? PS e PS1, né? Vamos colocar aqui 3 condições para PS e PS1, ok? Vamos aqui para a terceira. Muito bem. A primeira condição, né? Vamos pensar na seguinte possibilidade, né? O momento em que
PS é igual a PS1, né? Quando PS é igual a PS1, pessoal, qual é a informação que eu vou ter de leitura no meu instrumento, no meu Climb? Qual é a informação de leitura que eu vou ter aqui no Climb quando PS for igual a PS1, né? Eu vou ter a informação, né, de 0. No meu 0 ficou horroroso, né? Eu não tenho ainda habilidade para escrever com essa mesa. Estou tendo que aprender, estou apanhando igual um cachorro aqui nesse negócio, mas vai ter uma hora que eu vou escrever. Ah, ficou mais bonitinho. 0, né? Então, essa condição que a aeronave está em voo reto nivelado. Então, se eu permaneço em voo reto nivelado, né, eu não vou ter diferença entre PS e PS1, né? A pressão na caixa do instrumento ela vai ser igual à pressão dentro do diafragma. Agora vamos considerar o seguinte, né? Quando eu estou subindo, o que acontece com a minha pressão estática? Ela diminui. Então, qual vai ser a situação, qual vai ser a informação que eu vou ter lá no meu instrumento quando o PS, né, for menor que PS1? Quando o PS for menor que PS1, né, qual será a informação que eu vou ter aqui no meu instrumento, né? Ele vai estar me indicando que eu estou subindo ou que eu estou descendo. Então, pensem bem, né? Quando eu estiver subindo, o que acontece com a minha pressão estática, né? Ela diminui, né? Então, na hora que eu começar a subir, né, PS vai diminuir em relação a PS1. A pressão aqui vai começar a tornar-se menor que a pressão externa que está na caixa do instrumento. E aí o que vai acontecer aqui? Também vai gerar uma força que vai pressionar, né, o diafragma para baixo. Então, quando PS for menor que PS1, eu estou o quê? Subindo, né? E, por fim, né, a condição de PS, né, e PS1, quando o PS ele for então maior, né, maior que o PS1. Quando o PS for maior que PS1, né, o que vai acontecer com a minha indicação? Aí já é intuitivo, né, pessoal? Só sobrou a indicação de que eu estou o quê? Eu estou descendo. Vai indicar no instrumento uma razão de descida, tá ok? Beleza? Então, eu acho que ficou também bastante claro em relação ao Climb. O Climb tem uma outra característica, né? Ele é um instrumento dito de zero central, né? O zero vai estar na posição horizontal, né? E o ponteiro vai oscilar para cima ou para baixo, né? Informando uma razão de subida, se eu estiver subindo, ou uma razão de descida, tá ok? Tranquilo, pessoal? Então eu vou fazendo uma pequena também revisão aí do indicador de velocidade vertical e vocês vão sinalizando para mim se está tudo claro, se está tudo bem entendido em relação ao que eu falei ou ficou aí alguma dúvida. Bom, o Climb também um instrumento do sistema anemobarométrico, alimentado por pressão estática, captada a partir das tomadas de pressão estática, né? Eu recebo pressão estática
no interior do diafragma, eu recebo pressão estática no interior do diafragma, né? E a pressão estática é conduzida para dentro da caixa do instrumento, regulada a partir de um tubo capilar. Ok, pessoal? Regulada a partir de um tubo capilar. Conforme vai variando a minha atitude, se eu estou subindo, se eu estou descendo, né, a pressão vai mudar, a pressão estática vai mudar. E o que vai acontecer? Se eu estou subindo, né, a pressão estática diminui instantaneamente dentro do diafragma. Então, eu vou ter uma pressão na caixa maior que o diafragma, comprime o diafragma e o ponteiro vai me indicar uma razão de subida. Tá, ok? E, ao contrário, né, quando eu começo a descer, a pressão está... Perdão, falei até errado, pessoal. Quando eu estou subindo, exatamente, quando eu estou subindo, a pressão diminui instantaneamente na caixa. Então tá certo, pressão subo, a pressão diminui instantaneamente dentro do diafragma, a pressão na caixa comprime o diafragma. Quando eu estou descendo, a pressão estática diminui dentro do diafragma, né? Aumenta dentro do diafragma e vai fazer com que ele se distenda porque a pressão dentro da caixa está menor. Tá, ok? E quando eu estiver em voo reto nivelado, eu vou estar com a indicação em 0, o ponteiro no 0 central. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo certinho? Preciso que vocês deem um ok aí para saber se vocês estão comigo ainda aí e se estão entendendo tudo o que eu estou falando, tá bom? Muito bem. É importante que vocês tenham entendido tudo isso que a gente falou e que essa figura, quando aparecer para vocês, né, fique agora claro e vocês consigam explicar perfeitamente como funciona cada um desses instrumentos em função das pressões, né, que trabalham em cada um desses instrumentos e também levando em consideração o elemento sensível de cada um deles. Fiquem bastante atentos, né, para não errarem bobagem aí nas provas, nas nossas provas, na prova também da ANAC, principalmente quando ele falar em relação ao elemento sensível, né? Então hoje já não tem dúvida nenhuma para a gente. Velocímetro, um diafragma, né, que recebe pressão total no seu interior, altímetro, um aneroide com vácuo parcial e o climb, indicador de razão subida e descida, um diafragma que trabalha com variação de pressão estática no seu interior. Beleza? Muito bom, pessoal. Estou recebendo feedback de vocês que todo mundo entendeu, né? A gente vai chegando aí ao fim da nossa aula e eu trago para vocês agora, para finalizar, as imagens de cada um desses instrumentos, né? Começando pelo velocímetro, onde a gente consegue identificar com bastante clareza todos os componentes, né? E principalmente aí o diafragma. A gente consegue visualizar aqui com bastante clareza, né, no instrumento aqui o diafragma, né? Então está aqui identificado o nosso diafragma, que ele traz para a gente a imagem aqui embaixo, o diafragma. Aqui embaixo eu tenho a tomada, né, da entrada de estático para dentro da caixa do instrumento e toda aquela teoria que a gente já falou, né? Aqui na frente a gente tem o tubo do pitot, né, que está captando ali a nossa PT, a nossa pressão total, e aqui eu tenho, né, a captação da nossa pressão estática. Tá joia? Então, conforme vai vendo essa variação, esse conjunto aqui, né, vai sofrer as variações de distensão e retração do nosso diafragma, né? E isso vai ser transmitido para os ponteiros do instrumento. Bom, no prosseguimento, a gente depois vê o altímetro,
né? O altímetro, e aí não vai ter mais dúvida para a gente, está aqui, ó, a nossa cápsula aneróide, né? O elemento sensível, cápsula aneróide, aqui a tomada de pressão, né, estática, sendo conduzida para dentro da caixa do instrumento, preenche toda a caixa do instrumento, conforme varia a pressão estática, a cápsula aneróide vai distender ou vai comprimir, e essa informação vai fazer com que todo esse mecanismo aqui, né, esse mecanismo aqui trabalhe, levando com que os ponteiros se posicionem no mostrador, indicando a variação de altitude, tendo um aumento ou uma diminuição de altitude. E por fim, não menos importante, o climb, né? Também aqui bastante bem identificado para a gente. Está aqui o diafragma, então diafragma, né? Está mostrando aqui o nosso diafragma, recebendo no seu interior o que? Pressão estática, PS, né? E também a pressão estática regulada através do tubo capilar, né, para dentro da caixa do instrumento. Então, gerando aquelas três condições de possibilidade da variação de PS igual a PS1, né, ou PS menor que PS1 e PS maior que PS1. Ok? E se essa variação acontecendo, uma hora eu vou estar em voo reto nivelado, uma hora eu estou numa razão de subida e uma hora eu estou numa razão de descida. Bom, pessoal, isso foi o que, né, eu preparei aí para a nossa aula. Chega aí ao final da nossa aula. Eu espero sinceramente que tenha atendido as expectativas de vocês com relação às dúvidas que foram propostas lá na nossa sala de aula do Google Classroom. E, bom, conforme eu falei para vocês, eu vou prosseguir gravando as aulas, né, das matérias que a gente ainda que eu tenho ainda para gravar. Daqui a pouco a gente vai chegar nas matérias que são matérias novas. Fiquem tranquilos, porque não vão ficar só aqui. A gente depois vai retrabalhar, né, esses conteúdos em sala de aula de forma presencial. Espero que tão logo a gente possa voltar, que tudo isso que a gente está passando agora seja realmente breve e que nenhum de nós e nenhum dos nossos seja afetado aí por essa doença que tem vitimado aí muita gente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela companhia de vocês aqui na aula, né? Já falei para vocês que a razão de todos os professores que estão se mobilizando para passar algum conteúdo aqui, a gente perceba a vontade de vocês de aprender. Enquanto essa relação existir, a gente vai estar do lado de cá também trabalhando e produzindo para vocês aí todo o conteúdo necessário, tá bom? Então, um grande abraço a todos, né? E eu considero aí a aula encerrada. Qualquer coisa vocês coloquem lá no Google Classroom. E não poderia terminar a aula sem aquela frase, né? Gente, fala a verdade, foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Estar com vocês aqui, fazer essa aula, né, me fazer aprender, foi um espetáculo. E a gente vai encerrando por hoje. Uma boa noite para vocês, um grande abraço, né? E nós vamos ficando por aqui. Tchau, galera. Valeu, bom final de semana para todos, né? E que Deus nos abençoe a todos.